possam ser utilizadas, mas a gente vai fazer algumas adaptações aqui para poder preparar, para vocês terem uma noção de como se prepara uma solução, tá bom? Porque aí, em determinada semana, vocês vão preparar algumas soluções, eu vou recomendar direitinho, mas aí a gente chega lá no que a gente quer, tá bom? Eu tenho duas situações, né? Primeiro, apresentar as vidrarias aonde são feitas as soluções. Todo tipo de solução em escala de laboratório é feita numa vidraria como essa, que se chama balão volumétrico. O balão volumétrico ele tem esse formato, com esse gargalo, e aqui, em um determinado ponto, existe um risco. Esse risco mede o nível de água dentro dessa vidraria, tá bom? Ele é volumétrico e toda vidraria que leva esse nome de volumétrico indica que o volume aqui é preciso. Eu tenho certeza que aqui eu vou ter, neste caso, 500 ml de solução. Toda solução, quando eu quero ter certeza do volume, é feita em vidrarias como essa. Eu quero fazer uma solução rapidinha ali só para utilizar em outras situações que não exijam uma análise química tão precisa. Posso fazer no Becker ou no Erlenmeyer, não tem problema. Mas o comum, o mais usual, é se preparar as soluções aqui. Bom, por que eu preparo soluções em laboratório, professor? Porque as substâncias químicas elas vêm numa concentração muito elevada. E numa análise química em laboratório, a quantidade que eu vou usar em concentração é muito pequena. O que é concentração, professor? Concentração nada mais é do que a quantidade de soluto que eu tenho na solução. É isso que a concentração mede. A quantidade de soluto numa determinada solução. E essa concentração pode ser expressa de várias maneiras. Eu posso expressar a concentração em porcentagem, como está aqui. Eu posso apresentar a concentração em gramas por litro, massa do soluto por litro de solução. Posso apresentar a concentração relacionando o número de mol das substâncias, certo? Então eu tenho inúmeras formas de se apresentar a concentração de alguma solução para vocês. E quando eu falo concentração, eu sempre vou relacionar soluto. É sempre quantidade de soluto que eu tenho que ter na minha mente. Então se eu falar assim, olha, a concentração dessa solução é 2 gramas por litro. São 2 gramas do soluto por litro de solução. No nosso dia a dia, a gente usa as soluções de uma maneira que a gente não percebe. Quando o médico indica um determinado medicamento lá para vocês tomarem, ele coloca lá uma certa dosagem para vocês encomendada no dia, aquela substância, aquele medicamento, também tem uma concentração. Eu tenho X miligramas por grama de comprimido, eu tenho X ml por grama, ou X gramas por ml, enfim, também tem uma dosagem. E o médico calcula qual é a quantidade necessária de princípio ativo no dia para que aquela doença seja resolvida. Outra forma de fazer solução, que a gente faz isso em casa, é preparando suco em pó, né? Ou aqueles sucos líquidos, que vai ser um dos desafios de vocês aqui no laboratório. Você pega lá, tem lá um suco lá da Superbom e diz que é uma parte do suco para cada 7 de água. E aí, qual o volume de água, qual o volume de suco eu tenho que usar para ter uma determinada quantidade, por exemplo, de vitamina C presente ali? Porque ele te dá no rótulo a quantidade de vitamina C naquela porção. E se eu fizer um suco de 2 litros, né, uma jarra de 2 litros, e se eu tomar a jarra toda, quanto de vitamina C eu vou ingerir? Será que essa quantidade vai ser absorvida pelo meu organismo ou uma parte dela vai ser jogada fora? Todas essas questões envolvem esse conceito de concentração que eu vou apresentar aqui para vocês, que a gente vai estudar até o final do semestre, né? Então a gente tem aí a 3 e a 4 para fazer até o provão e o restante até o final do semestre. Duas situações. Para preparar a solução, ou eu preparo a partir de uma solução mais concentrada e parto para uma menos concentrada, e aí eu chamo isso de diluição de solução. Porque a solução está pronta, eu vou diluir, eu vou colocar água.
Isso a gente faz também em casa, né? Ah, eu compro lá 2 litros de cloro e eu acho que está forte demais. Aí você vai lá e prepara lá, faz a sua preparação, faz a sua solução, colocando mais água para fazer render o negócio. Só que você diminui a concentração, né? Essas utilizações de produtos de limpeza são um clássico uso do conceito de concentração. Quando você compra um produto de limpeza, ele vem numa concentração X. Por exemplo, o Omo. Agora ele vem concentrado para vocês, né? Aí você vai lá, prepara ele, né? O amaciante, né? Ele vem concentrado e você prepara ele em casa agora. Olha que conforto bacana, né? A indústria Unilever gasta menos água, porque ele está fazendo o produto dele mais concentrado. E quem gasta água agora é vocês. Porque você vai ter que diluir aquele produto. Aí ele coloca na sua cabeça que você está comprando produto com uma melhor qualidade, você mais concentrado, vai render mais. Claro que vai render mais, ele está mais concentrado, então eu preciso preparar uma solução. Vou fazer uma diluição. Então o que vocês fazem lá com o Omo, com o amaciante líquido lá concentrado, é isso. É uma diluição. Só que a diluição lá já está dizendo para vocês qual é a quantidade de água que vocês têm que colocar. E se vocês colocarem água a mais, o amaciante não vai ter o princípio ativo na concentração ideal para que realmente tenha, né, o efeito desejado. Coisa também que acontece com o achocolatado. Você vai preparar um achocolatado, a recomendação é uma colher de sopa? É uma colher de sopa. Porque se você colocar 2, tem a questão da solubilidade daquela colher de achocolatado, que não vai se dissolver. E outra, você vai fazer o seu leite com chocolate mais forte, que aqui na química nós chamamos de mais concentrado. E o que for mais fraco lá para nós, no nosso dia a dia, aqui na química a gente chama de menos concentrado. Bom, então essas comparações intuitivas a gente tem que ter noção. Bom, uma outra possibilidade é, a partir de um determinado material, né, um sólido, você conseguir preparar a solução a partir de um sólido, que é o caso aqui do nosso amigo cloreto de cobalto, que a gente vai tentar preparar uma solução a partir do cloreto de cobalto. Vou começar com a do cloreto de cobalto, que é um sólido roxo, tá bom? Como que a gente faz essa solução? Em laboratório, o ideal é que seja água destilada. O que é a água destilada, professor? A água destilada é a água que sofre um processo de aquecimento, o vapor dessa água sobe, vai se condensar numa vidraria chamada condensador, que está mais fria, por isso que ela se condensa, e aí eu faço a captação dessa água. Esta água só tem molécula de água. É quase uma água pura, então é uma água que sofreu destilação. A gente chama esse processo de destilação. Separar substâncias utilizando o ponto de ebulição, esse processo é chamado de destilação. Tá bom? Que o ano passado vocês viram isso estudando lá sobre a produção de etanol, né? O processo de destilação. E que o ano que vem vocês vão ver com o petróleo. O processo de destilação está sempre presente nas aulas aqui de química. Então eu vou pegar aqui uma certa quantidade, não sei o quanto é, porque eu não tenho a balança para pesar, tá certo? Vamos tentar dissolver esse pouquinho aqui, vamos ver se dissolve mesmo. Pega um pouco de água e vamos tentar dissolver ele. Vai ser meio difícil, acho, dissolver esse cara aqui, mas... dissolver ele todinho.
Vem um aqui mexer isso aqui. Ele vai colocar fogo embaixo. Pode ir. Tá pegando fogo. Mas tá ouvindo? Parece que não tem só mão não, né? Salva. Pronto, está feita a solução, né? Uma parte da solução. Se nós tivéssemos pesado certinho, nós saberíamos. Então, como eu não consigo transferir o sólido direto para o balão e fazer a solução, eu faço primeiro uma dissolução dele, né? Dissolvo ele uma pequena quantidade, tá? Isso tudo deveria ser bem calculado, né? No laboratório a gente mede a quantidade, calcula a quantidade de massa necessária para fazer a solução numa concentração que a gente queira, tá? Mas é só para você saber como é feito o procedimento, tá? Então a gente pega aqui, transfere para o balão, sempre com o uso do nosso amigo aqui, Funil. e aí agora a gente completa com o volume de água para 500 ml. Completando. Aí quando chega no finalzinho, como eu não posso passar desse nível, aqui o nível está nessa altura, tá? O nível de água tem que vir aqui. Eu tenho que ir colocando água bem devagarinho para não passar do valor do nível. Porque se passar do nível, eu perco a minha solução. Tá? Aí. Pronto. O que eu faço agora? Tampo o balão e faço a homogeneização desta maneira. Tá? Eu faço esse movimento bem devagar, sem estresse, e está feita a solução do cloreto de cobalto. Este é o procedimento para se fazer uma solução. Então eu faço a dissolução do sal em algum do sólido, num becker mesmo, só para poder dissolver ele, porque eu não consigo transferir com ele sólido aqui para fazer a dissolução. E aí eu transfiro completo para o volume que está indicando aqui. Agora aqui eu tenho uma solução preparada, ok? Essa solução, antes de eu preparar essa solução, como eu não tenho a balança para pesar, nós, no laboratório, fazemos um cálculo. Por exemplo, eu quero preparar uma solução do cloreto de cobalto, sei lá, 3 gramas por litro. Tá bom? Aí eu vinha, eu teria que vir até a balança, pesar os 3 gramas de cloreto de cobalto, ou 1,5 gramas, né? Porque o meu balão só tem meio litro, não tem 1 litro. Então eu pesaria lá 1,5 grama, faria a dissolução aqui no becker e transferia para cá. E aí completa para o volume. Aí eu teria uma solução, por exemplo, com 3 gramas por litro. Tudo bem? A partir daqui, preparada a solução... É que a gente tem uma cartolina aqui. Preparada a solução, o que nós faríamos? Eu utilizaria essa solução para alguma análise química. Tá bom? Quero identificar algum tipo de material, algum tipo de substância química que a partir dessa eu consiga identificar. E aí eu uso essa solução para fazer essa identificação. Tá bom? Em laboratório, o que a gente faz? A gente sempre vai preparar uma solução numa concentração mais elevada.
porque depois nós vamos fazer o processo de diluição. O que é isso, professor? Aí eu vou explicar o processo de diluição com essa substância aqui. Então aqui foi o preparo da solução. Aqui é a solução. Para fazer a diluição, o processo é um pouco parecido. Nós aqui deveríamos usar o que a gente chama de pipeta volumétrica, porque aqui eu estou usando volumes precisos. Só que eu não tenho nessa pipeta volumétrica uma borrachinha que a gente chama na química de pera. Ela é uma borrachinha parecida com aquela do conta-gotas, para poder fazer a sucção do líquido. Porque a pipeta, dentro do laboratório, ela só pode ser usada com essa borracha. Eu não posso usar a pipeta e sugar fazer a sucção do líquido com a boca. Porque se esse líquido resolve entrar, né, no meu corpo, dependendo do líquido eu posso queimar toda a minha boca, eu posso causar alguma lesão grave, ou o líquido ser nocivo. Pode causar a morte, dependendo da concentração que eu tenho. Tá bom? O que eu vou fazer aqui é uma diluição de um indicador de pH. O alaranjado de metila é um indicador de pH que trabalha na faixa do pH ácido. Então o rótulo dele dá algumas informações. Então ele fala aqui que o alaranjado de metila tem essa concentração, 0,2%. Então dentro de 1 litro de solução, 0,2% é alaranjado de metila. Ou seja, de 1 litro, 2 ml é alaranjado de metila. O resto é água, tá bom? Outra informação que ele fala, ele diz que mede pH, tá bom? Então mede pH 3,1 até 4, essa é a faixa de trabalho de pH dele. E ele dá também um outro valor de concentração, 2 gramas por litro, tá bom? Então essa é a concentração dessa solução. Para nós, na química, no laboratório, você ter uma concentração de alaranjado de metila, de indicador de pH, nesse valor é muito elevado. Então tem que fazer uma diluição dessa solução. Como que nós faríamos? Utilizaríamos a pipeta, mas como eu não tenho, vou para o método só para mostrar como é feita a diluição. Então eu vou pegar aqui uma alíquota, tá? Que eu vou mensurar aqui a quantidade dela. Sempre pega o frasco com o rótulo virado para sua mão, para você não danificar o rótulo. Que se isso aqui fosse um ácido ou qualquer produto, vai escorrer e vai perder as informações. Aí a gente vai pegar aqui uma alíquota qualquer, cadê? Só para ter uma ideia. Vou pegar aqui uns 20 ml mesmo. Então eu vou coletar aqui 20 ml dessa solução de alaranjado de metila. Minha pergunta, dentro desses 20 ml aqui, qual é a concentração de alaranjado de metila que eu tenho? Eu coletei uma alíquota. 2. Nesses 20 ml, eu continuo tendo 0,2? Sim. Sim. Quem acha que não? Tá diluído na água, Quem continua. acha que sim? Quem não acha nada, não está entendendo nada. Eu continuo tendo sim a mesma concentração. Tá diluído, tá bom? Eu só transferi o líquido. E isso é uma das questões que aparecem aí na apostila para vocês. Se eu fiz só a transferência, não importa o volume. Porque eu só transferi o líquido de lugar. Eu não adicionei água. E também não aqueci. Porque se eu aquecer isso daqui, a água vai embora primeiro. E a alaranjado de metila, provavelmente tem um ponto de ebulição maior, vai demorar para sair. Então eu vou aumentar a concentração. Então para eu aumentar a concentração disso, eu teria que fazer um aquecimento. E aí a água vai embora e eu aumento a concentração. Diminuo o volume de água, aumenta a quantidade de soluto. Como eu não fiz nenhuma diluição, a quantidade, a concentração de alaranjado de metila permanece a mesma. Então eu vou fazer aqui agora a diluição. Sempre com a ajuda do nosso amigo funil, é para isso que ele existe. Para a gente não escorrer aqui do lado, não fazer serviço mal feito. Coloco aqui o alaranjado de metila. Certo? 20 ml de alaranjado de metila. Completo agora com a água para os 500 ml. Vai faltar um pouquinho, mas eu tenho.
Então agora aqui eu completo com água para 500 ml. Estou preparando uma diluição do alaranjado de metila. Peguei uma alíquota de 20 ml e estou diluindo, completando a solução para 500 ml. Tá? Então aqui o alaranjado de metila. Agora eu vou fazer aquele processo. O químico faz isso mesmo, tá? Fica paradinho assim, olhando para ver o que acontece. Bem devagar, sem estresse. Deu? Foi. Pronto. Fiz a diluição. Faço o processo de homogeneização sempre, né? Virando dessa maneira. Está feita a solução. Tá bom? Pela cor, vocês conseguem observar que a solução sofreu realmente uma diminuição na sua concentração. Tá? Então aqui eu tenho o alaranjado de metila, né, concentrado a 0,2%. E aqui eu tenho uma nova concentração do alaranjado de metila. Tá bom? Que aí é o desafio de vocês. Qual é a nova concentração do alaranjado de metila? Eu tinha uma solução a 0,2% para cada 1 litro. Ou, de acordo com o rótulo aqui, 2 gramas por litro. Só que eu peguei uma alíquota de 20 ml e diluí para uma solução de 500 ml. A minha pergunta é: qual é a concentração final dessa solução? Prof, eu não sei fazer essa conta. 0,1 grama? Sabe sim. Porque isso aqui é uma regra de 3. Se eu tinha uma alíquota de 20 ml com uma concentração de 0,2%, a hora que eu tiver um volume de 500 ml, qual vai ser a minha concentração final? X. E aí eu mato a charada. Divirtam-se. Eu tinha uma alíquota de 20 ml a 0,2 e eu preparei uma solução com 500 ml. Qual é a minha concentração final? 0,1. Precisa fazer a conta. Precisa fazer a conta para ver se dá 0,1. Faça. Vamos ver. Ó. Presta atenção aqui, ó. Ô, povinho. Ô, fundão. Vocês tinham lá um frasco onde eu tinha 0,2% do alaranjado. Certo? O que nós fizemos? Ô povo! Depois não vai ficar mexendo o saco perguntando não, né? Bom. Eu peguei uma alíquota de 20 ml. Tá? 20 ml contendo esta concentração de 0,2%. Então eu tenho um volume inicial, uma concentração inicial. Só que esse volume eu tenho que transformar em litro. 20 ml transformados em litro, qual vai ser o valor? Em litro. 0,02. 0,02. Ótimo. Qual foi o volume final da minha solução? 500 ml ou 0,5 litros. O que eu preciso saber? A concentração final da solução. Para isso, eu vou usar a expressão do comando vermelho. Inicial
final. Concentração inicial, 0,2. Volume inicial, 0,02. Concentração final é o que eu preciso saber. E o volume final eu tenho que é 0,5. Concentração final vai ser 0,2 vezes 0,02 dividido por 0,5. Concentração final vai ser igual a... Quanto que é? 30. 0,08. 0,008%. Essa é a nova E por que você falou da regra de 3? concentração. Ué, não é regra de 3? Claro sim. que é. Ué, se para cada 20 ml são 0,2%, quantos por cento eu vou ter para 500 ml? Não é regra de 3? Mesma coisa. O resultado vai dar o mesmo. Bom? Você falou que ele Ou seja, eu diminuí a concentração da solução. Isso é provado através do cálculo matemático e é constatado através da cor da solução. Se vocês perceberam, a cor da solução diluída é mais clara do que a cor da solução concentrada, tá bom? Então, para identificar se está mais diluído ou está mais concentrado, a cor também é um indicativo dele, tá bom? Se a solução for colorida, certo? A apostila de vocês na página, eu nem lembro qual é a página, porque a minha apostila é de vocês. É a situação 3 da aprendizagem de vocês. Vocês têm condições, até a hora de ir embora, de resolver